Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, seja bem-vindo ao canal mais uma vez. É um prazer ter você aqui comigo e estamos contentes, felizes, porque a mensagem tem alcançado o seu propósito, que é abençoar vidas, trazer sabedoria, trazer entendimento. Eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas me dizendo: olha, pastor, que bênção, Deus tem usado muito o Senhor para me abençoar, tem falado muito comigo, e isso é o que me inspira a continuar aqui pregando, ministrando a palavra ao seu coração. Para você que ainda não viu o vídeo anterior, dá um pulinho lá e veja, depois você vem ver esse. Como você já viu aí no título, vamos falar de prosperidade, a prosperidade de Uzias. Só que no vídeo anterior eu falei: não busque a Deus para ficar rico. Então, se você ainda não viu, eu vou ver se eu deixo aqui o link, e aí você vai lá, vê aquele outro vídeo, para depois você entender melhor esse aqui. Eu acredito que a mensagem de hoje ela vai ser dividida em em dois vídeos. Hoje eu vou falar sobre a prosperidade de Uzias, e no próximo vídeo, se Deus permitir, eu vou falar sobre a queda de Uzias. Tá? Esse mesmo Uzias que nós vamos ver aqui, que prosperou, que cresceu, que Deus o abençoou, ele teve um final que não foi muito bom. Então vamos para a palavra, vamos para a leitura, e Deus vai falar ao nosso coração. Segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 26. Segundo Crônicas 26, a partir do versículo 1. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Este edificou a Elote, e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, e tendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Glória a Deus. Então vamos lá, Uzias ainda um adolescente, um jovem de 16 anos, e ele assumiu o reinado no lugar do pai dele. E dentre algumas coisas que ele fez, eu quero te chamar a atenção que a Bíblia diz que ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões. Zacarias ali era um profeta, muitas vezes chamado de vidente. E foi fundamental para o reinado de Uzias que ele tivesse alguém do lado dele que tivesse as visões de Deus, que entendessem as coisas espirituais. O que a humanidade ainda hoje não entendeu é que as coisas acontecem no mundo espiritual antes de se materializarem na nossa vida. Por isso que a pessoa que busca o entendimento espiritual, que procura conhecer as coisas espirituais, ela tem uma tendência de viver muito bem nessa vida. A Bíblia diz, o povo é destruído por falta de conhecimento. Quando a gente entende as coisas espirituais, a gente vive melhor. E eu sempre digo aqui que quando eu estou me referindo a viver melhor, não necessariamente eu estou falando de riquezas materiais, de bens materiais. Porque a gente vai ver muitas pessoas que têm muitos recursos materiais, pessoas que podem comprar o que quiserem, mas que não têm paz, muitas vezes não têm saúde, não têm liberdade. Então quando eu falo de prosperidade, ou quando a Bíblia fala de prosperidade, ela está falando de um conjunto. Inclui-se sim os bens materiais, mas também a paz, a alegria, o amor, você viver tranquilo, você viver sem medo, viver sem depender de remédio para dormir, para respirar. Então prosperidade é um conjunto. Então Uzias ele tem essa bênção, ele tem um homem de Deus ao lado dele. E eu quero te chamar a atenção porque isso é fundamental para nós crescermos hoje. Deixando claro que no Antigo Testamento nem todos tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo era derramado sobre alguns, principalmente sobre profetas e sobre os sacerdotes, e alguns reis que também tinham Espírito, mas geralmente sobre profetas e sacerdotes. Lembrando que isso era na Antiga Aliança, antes de Jesus Cristo. Hoje nós que estamos na nova dispensação, na dispensação da graça, todos nós hoje temos o Espírito Santo em nós. Hoje nós não podemos e nem precisamos ficar dependendo de homens. Não quero aqui anular que Deus continua usando os homens. Deus continua dando graça, a Bíblia fala sobre o ministério de profetas. Então eu acredito que Deus usa os homens, que Deus ainda se revela através dos homens. Mas nós não precisamos depender dos homens.
Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, se eu não estiver enganado, versículo 12, diz que nós recebemos o Espírito Santo para que ele pudesse nos fazer conhecer tudo que nos é dado gratuitamente. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, a partir do 26, 27, diz que a unção de Deus permanece em nós e nós não temos necessidade de que alguém nos ensine, mas a unção que nós recebemos nos ensina todas as coisas. Então, hoje, não necessariamente nós precisamos de alguém inspirado por Deus para nos orientar. Hoje nós temos o próprio Espírito Santo dentro de nós. Então, quando a gente lê aqui no Antigo Testamento que Uzias buscou a Deus nos dias de Zacarias, um homem entendido nas visões de Deus, nós também hoje podemos e devemos buscar a Deus. Nos dias de que homem? Não tem homem, é a pessoa do Espírito Santo. Então podemos escrever a história hoje, a sua, dizendo, olha, fulano prosperou porque buscou o Senhor nos dias que o Espírito Santo estava nele. E o Espírito Santo fez ele entender todas as coisas. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 3, diz que Deus já nos deu tudo, o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento. Então, a Bíblia está dizendo, Uzias buscou o Senhor, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Se você quer prosperar, você precisa buscar Deus. Mas não é buscar Deus de uma forma religiosa, não é buscar Deus de uma forma fanática, mas é buscar Deus com inteligência, com sabedoria. A Bíblia diz em Romanos 12 que nós precisamos prestar um culto a Deus racional. Então nós temos que usar o nosso raciocínio, a nossa inteligência, claro, iluminada pelo Espírito Santo. Porque o homem de si mesmo ele não pode nada. O homem da sua própria cabeça, ele muitas vezes vai errar, vai causar danos a ele e a outros. Mas quando nós temos a revelação do Espírito, então o Espírito Santo ele nos dirige para que possamos prosperar. Vamos ler de novo, versículo de número 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Aleluia. Deus o fez prosperar. Lembra, se você ainda não viu o vídeo passado, veja lá. Mas eu citei Eclesiastes 5,19, que a quem Deus deu riqueza, deu fazenda, deu bens e deu poder para essa pessoa desfrutar disso, isso é um dom de Deus. Então, nos dias que Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você quer prosperar? Busque a Deus. Não busque a Deus para prosperar. Mas se você buscar a Deus, Deus vai te fazer prosperar. E qual é o passo a passo da prosperidade? O que nós precisamos fazer para prosperar? Porque tem muita gente que me vê agora e diz assim, pastor, mas eu já busco a Deus há anos. Tem anos que eu busco a Deus, tem anos que eu vou à igreja, mas eu não consigo prosperar. Vamos ver o que Uzias fez para prosperar. Deus o fez prosperar, mas Uzias teve um papel nessa prosperidade. Vamos ver. Versículo 6. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Uzias buscou o Senhor, primeiro passo. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Primeira coisa que Uzias fez foi buscar o Senhor. Só que depois Uzias vai para a guerra. Uzias, ele vai para a batalha. Isso é muito importante. Tem gente que ela acha que ela vai buscar Deus e as coisas vão cair do nada e vai ser tudo fácil. Não, nós temos uma batalha. Não contra homens. Aqui ainda era uma guerra física. Hoje não. Está lá em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue, mas contra principado, contra a potestade, contra todas as hostes da maldade. Nós temos uma batalha espiritual. Do mesmo jeito que Uzias guerreou contra os filisteus, contra os arábios, nós também temos batalhas hoje. Batalhas espirituais. Batalhas contra o desânimo, contra a incredulidade, contra o medo. Porque não adianta você orar e viver amedrontado. Não adianta você orar e o inimigo falar para você, olha, você é um incapaz, você é um incompetente. E você aceita isso. E você recebe isso como se isso fosse uma coisa normal. Não, nós precisamos ir para a batalha.
Nós precisamos ir para a luta com as armas espirituais, com as armas que são poderosas em Deus. E eu digo que a nossa maior guerra está aqui, na nossa mente. A nossa guerra não está exteriormente, está interiormente, está dentro de nós. São pensamentos negativos, são pensamentos de derrotas, pensamentos de fracasso. Quantas pessoas que talvez agora não estejam me vendo estão pensando assim: eu sou um pobre coitado, eu sou um fracassado, eu nunca vou conseguir nada na minha vida. Ah, porque eu não estudei, porque eu sou pobre, por causa da crise agora no mundo. Não, meu amado, você não depende dos homens, você depende de Deus. Acredite que o Espírito de Deus está sobre você ou está em você e Ele te capacita para lutar contra esse espírito maligno, esse mal que se levanta contra você, esse mal que tenta te amedrontar. Então Uzias, ele busca Deus sim, como nós devemos buscar, mas ele também vai para a batalha, ele também vai para a guerra, ele vai para a luta. Ele não aceita ver aqueles inimigos ao seu redor o oprimindo, escravizando o povo dele. Então se levante para ir para a guerra, vai para a batalha. E o interessante, eu vou ler de novo o versículo 7. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Deus o ajudou. Deus nos ajuda. Não esqueça que nós somos membros do corpo de Cristo. Se você quer ver Deus operando aqui na terra, se você quer ver Deus derrubando os inimigos, é através de você que Ele vai fazer isso. Através da sua fé, através da sua convicção de que Deus é contigo. A Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então, se levanta contra esse mal que está agindo talvez na sua mente, fazendo você se achar inferior, fazendo você ser infeliz, triste. Não, se levanta e diz: eu vou para a guerra, eu vou para a batalha, não sozinho, eu vou junto com Deus, porque Deus é comigo e eu não vou temer mal algum. E o finalzinho do versículo 8 ainda diz: e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Conforme Uzias ia vencendo as batalhas, ele ia ganhando nome, ele ia se tornando mais respeitado. A Bíblia diz que o renome porque é um novo nome, porque Uzias era só um menino. É um novo rei, mas agora não, ele tem um novo nome que foi dado por Deus. E esse nome de Uzias, ele chega até a entrada do Egito. Todos começam a ouvir: olha, tem um rei lá em Judá que ele está arrebentando. Está destruindo os inimigos, está prosperando, Deus é com ele, e isso causa respeito. É importante nós entendermos que o mundo espiritual existe também essa questão do respeito. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, a Bíblia fala de 7 homens que tentaram expulsar o demônio de um outro homem. E esses homens dizem assim: olha, nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio respondeu e disse assim: olha, eu bem sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Então é importante que o mundo espiritual, principalmente o mundo das trevas, que eles tenham temor de nós, que eles nos respeitem como autoridades de Deus, como homens e mulheres firmados em Deus. Mas o que o demônio respeita? Ele respeita a fé, ele respeita a palavra de Deus. Então se você é um homem, uma mulher de Deus, que usa a fé, que usa a palavra de Deus, que entra na batalha, o seu renome no mundo espiritual, ele vai ficando conhecido. Os demônios vão começando a te respeitar. Eles vão começar a ter medo de você. É por isso que chega uma hora na vida de um cristão que as lutas vão diminuindo, que ele sofre menos ataque do inimigo. Tem pessoas que às vezes olham para um pastor, para uma pessoa que está mais velha na igreja, e ela acha assim: mas para você é mais fácil. Você não passa as lutas que eu passo. Eu até acredito sim, que há um momento que as lutas diminuem um pouco, que a gente vai criando músculos espirituais, sabedoria espiritual, e o diabo começa a nos respeitar. Agora tem gente porque ela não cresce, ela não desenvolve na fé, o inimigo está sempre pisando nela, sempre escravizando. Então conforme Uzias busca Deus, vai para a guerra e começa a vencer, o nome dele se espalha e chega até a entrada do Egito. E aí, para terminar, diz assim, eu vou pular alguns versículos. O versículo 15 diz assim: também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos, para tirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Glória a Deus. Então a gente vê que Uzias construiu um grande exército, tinha ali a pecuária, a agricultura, ele prosperou muito. A Bíblia diz que ele se tornou muito forte.
E eu vou falar na próxima mensagem, no próximo vídeo, que depois Uzias cai, por ter se tornado muito forte. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Para terminar esse aqui, eu quero te chamar a atenção nisso. Você quer prosperar, eu sei disso. Eu sei que tem gente me ouvindo agora que não aguenta mais a vida que está vivendo. Principalmente nesse momento de crise. Principalmente nesse momento que o mundo passa por uma crise. E eu fico feliz de uma certa forma. Não em ver o sofrimento das pessoas, não em ver pessoas sofrendo, mas por poder viver o que os grandes homens da Bíblia viveram. Porque é muito bonito a gente ler na Bíblia que houve fome na terra, nos dias de Abraão, nos dias de Isaac, que houve fome nos dias de Elias. Aí a gente lê isso na Bíblia e fala, nossa, que homens de fé. Mas hoje é a nossa hora, é o nosso dia de viver a fé. Então, não me interprete mal, mas de certa forma, espiritualmente falando, eu fico até feliz com esse momento que nós estamos passando, para que nós possamos ter histórias para contar. A nossa história está sendo escrita. Nós vamos ter história para contar para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós precisamos passar por esse momento. Então você quer prosperar nessa hora? Primeiro, busque ao Senhor. Busque ao Senhor com todo o teu coração. E depois, vai para a guerra, vai para a batalha, vai para a luta, espiritualmente falando. Guerreia principalmente contra o mal na sua mente. Quando eu digo vai para a guerra, eu sei que muita gente interpreta, tem que trabalhar, tem que lutar, tem que batalhar. Não que não tenha que trabalhar, que batalhar. Mas a nossa maior guerra, ela é espiritual. As bênçãos de Deus virão e te alcançarão. Quando eu digo vai para a batalha, talvez você pense, eu vou trabalhar mais, vou me esforçar mais para correr atrás da bênção. Não, as bênçãos virão e nos alcançarão. A nossa guerra é espiritual, é ficarmos firmes em Deus, descansando na graça do Senhor, sabendo que maior é Deus do que aquele que habita no mundo. Então essa é a palavra que Deus pôs no meu coração. É a primeira parte dela. Volto a repetir. No próximo vídeo, provavelmente no domingo, eu vou trazer uma palavra sobre a queda de Uzias, para você também vigiar. Porque é bom entender como prosperar, mas também é fundamental que a gente aprenda, quando prosperarmos, nos mantermos na prosperidade. Porque não adianta você prosperar e amanhã você cair e ter um fim como Uzias teve. Se você já conhece a história, você sabe. Se você ainda não conhece, lê aí a continuação do texto que você vai ver. Uzias terminou seus dias leproso, excluído da casa do Senhor, excluído da casa do rei, mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Vamos orar agora? Vamos buscar a Deus? Uma das coisas que Uzias fez foi buscar a Deus. E nos dias em que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mas não esqueça, Uzias tinha um homem entendido das visões de Deus ao lado dele. E você tem o Espírito Santo dentro de você. Ouça ele. Não vai na sua mente, não. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Oremos. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, obrigado por essa palavra. Meu Deus, Uzias prosperou, porque ele te buscou. Porque ele se colocou, meu Deus, a buscar ao Senhor nos dias de Zacarias, que era ali um profeta do Senhor. E nos dias em que ele te buscou, Pai, o Senhor o fez prosperar. Meu Deus, que o Senhor também faça este meu irmão, essa minha irmã que está me ouvindo agora prosperar. Estamos em dias de crises, meu Deus, em dias de fome, em dias, meu Deus, maus, mas no Senhor nós estamos no refúgio. O salmista disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Meu Deus, eu declaro a tua bênção sobre essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, vendo esse vídeo. Prospera, meu Deus, abre as portas, dê visão, dê sabedoria, dê coragem, meu Deus. Porque os grandes homens de Deus, mulheres de Deus, foram pessoas que enfrentaram batalhas. E foi depois de vencer essas batalhas que eles tiveram seus nomes escritos na história. Meu Deus, eu acredito que este meu irmão e essa minha irmã também terá o seu nome escrito na história como um vencedor, como mais do que vencedor. Porque ele não vai se submeter ao inimigo, ele não vai se acovardar, não vai se amedrontar, pelo contrário, vai sair para a guerra, para a batalha, e o Senhor vai ajudá-los. E na sua força, meu Deus, nós podemos vencer todo o mal em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos e nós te louvamos. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Olha, vamos fazer o seguinte, faz tempo que eu não faço isso. Deixa aí nos comentários a hashtag Deus me faz prosperar. Deus me faz prosperar.
Só para eu saber que você viu o vídeo até aqui o final, tá bom? Que Deus te abençoe. Domingo tem a continuação da mensagem, não esqueça. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e que Deus te abençoe mais e mais. Um forte abraço do Pastor Cleiton e até uma próxima.